Minha nora esqueceu o telefone dela na minha casa e foi trabalhar. De repente o telefone dela tocou e apareceu a foto do meu ex-marido. Então, a minha empregada disse: "Siga ela. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito." Vamos começar. Eu me chamo Auxiliadora, tenho 65 anos. A vida para mim sempre foi muito clara. O certo é o certo e o errado. Bom, o errado uma hora cobra a conta. Eu estava na minha sala, tentando ler um livro, mas o dia estava abafado e minha cabeça não parava de latejar. Eu moro sozinha desde que me separei, há mais de 10 anos. Quer dizer, sozinha não. Tenho a Jussara, que me ajuda com a casa há quase 20 anos e é mais uma amiga do que uma funcionária. A campainha tocou. Eu já sabia quem era. Meu estômago deu uma leve revirada. Era a Fernanda, minha nora. Eu amo meu filho, o Ricardo, mais do que tudo nessa vida. Ele é um homem bom, trabalhador, de coração puro. Mas o gosto dele para mulher, me desculpe, mas é péssimo. Fernanda entrou como um furacão, como sempre. Ela não anda, ela desfila com pressa. "Oi, dona Auxiliadora, tudo bem? Desculpa a correria, tô atrasada." Ela mal olhou para mim. Os olhos dela estavam grudados no celular, que ela segurava com força na mão esquerda, enquanto me estendia uma sacola de papel com a direita. "Oi, minha filha. Tudo bem, sim. Correndo para quê?" "Trabalho, trabalho, trabalho." Ela respondeu, digitando freneticamente com o polegar. "O Ricardo pediu para te entregar isso. É aquele remédio importado para as suas juntas. Ele disse que esse é melhor." Peguei a sacola. "Meu filho sempre cuidando de mim. Diga a ele que eu agradeço." "Ele não vem hoje?" "Acho que não, sogra. Ele tinha uma reunião. Alguma coisa importante." Ela disse, ainda sem levantar os olhos do aparelho. "Eu não gosto dela." "Pronto, falei. Quer dizer, eu não desejo o mal dela, mas eu não consigo gostar. Sabe quando o santo não bate? O meu e o dela não apenas não bateram, eles bateram de frente e saíram faísca. Ela é fria. Ela trata meu filho como se ele fosse um assistente, não um marido. Ela vive no mundo dela, no celular, nas reuniões dela. Eu tentei, juro que tentei. Quando o Ricardo a apresentou, eu preparei meu melhor almoço. Tentei puxar assunto sobre a família dela, sobre o que ela gostava de fazer. As respostas eram curtas, monossilábicas. Ela parecia estar me fazendo um favor em estar ali, e desde então é assim. Ela só aparece quando precisa de algo, ou quando o Ricardo a obriga a vir deixar alguma coisa para mim, como hoje. "Bom, preciso ir," ela disse, finalmente guardando o celular na bolsa. Mas ela não guardou direito. Ela parecia agitada. "Tudo bem. Obrigada pelo remédio," eu disse, forçando um sorriso. "Imagina. Tchau?" Ela se virou e saiu tão rápido quanto entrou. A porta bateu com um clique suave. Eu suspirei, sentindo a tensão nos meus ombros diminuir. Fui até a cozinha colocar a sacola sobre a mesa. Jussara estava lá, limpando o fogão, quieta como sempre. "Já foi?" Ela perguntou sem se virar. "Graças a Deus, Jussara. Essa menina me cansa. Parece que ela tem um motorzinho ligado dentro dela o tempo todo. E sempre com aquela cara de quem está cheirando algo estragado." Jussara riu baixinho. "A senhora não tem jeito, dona Auxiliadora. É a verdade. Não sei o que meu filho viu nela, mas enfim, é a escolha dele. Ele que tem que ser feliz, não eu." Eu voltei para a sala, peguei meu livro e me sentei na minha poltrona favorita. O silêncio da casa era bom. Eu gosto da minha rotina. Gosto das minhas coisas. Depois que me separei do Rogério, meu ex-marido, aprendi a gostar da minha própria companhia. Meu divórcio foi uma tempestade. Rogério sempre foi o tipo bon vivant. Charmoso, falava bonito, mas era oco por dentro. Vazio. Ele não gostava de responsabilidade. Quando o Ricardo cresceu e saiu de casa, Rogério decidiu que o papel dele de pai e marido tinha acabado. Ele me disse que queria viver a vida. Viver a vida, para ele, significava gastar o dinheiro que não tínhamos, sair com os amigos e, como eu descobri depois, sair com outras pessoas. Eu sofri muito. Achei que minha vida tinha acabado. Eu tinha 55 anos, me sentia velha, usada. Mas com o tempo, e com a ajuda do meu filho e da Jussara, eu me reergui. Hoje, eu não sinto falta dele. Sinto alívio. A casa é minha, a paz é minha. Eu aprendi a me amar. Eu estava quase conseguindo me concentrar na leitura quando ouvi um barulho. Um vibrr, vibrr, vindo do sofá. Olhei para o lado. Em cima da mesinha de centro, ao lado de um porta-retratos meu com o Ricardo, estava o celular da Fernanda.
preto grande com uma capinha cheia de brilho. Ela o tinha esquecido. Na pressa dela, ela o deixou cair da bolsa quando foi guardar. Ah, não, murmurei. Essa menina não tem cabeça. Minha primeira reação foi pegar o telefone e ligar para o meu filho, para que ele a avisasse. Mas eu pensei melhor. Ela trabalha, deve precisar disso. Se eu ligar para o Ricardo, ele vai sair do trabalho dele para resolver o problema dela. Não. Eu mesma ligo para o escritório dela. Levantei-me e peguei o aparelho. Estava pesado. No momento em que meus dedos tocaram a tela, ela se acendeu. Uma ligação estava entrando. Meu coração parou. Não pelo toque, mas pela foto. A tela inteira estava tomada pelo rosto de um homem. Um rosto que eu conhecia melhor do que o meu. Os mesmos olhos claros, o mesmo sorriso de lado, o cabelo grisalho penteado para trás. Era o Rogério, meu ex-marido. Eu fiquei paralisada. Minha cabeça deu um nó. O que? Por quê? Por que o Rogério estaria ligando para a minha nora? A ligação caiu. Eu continuei olhando para a tela, para a foto dele. Talvez seja algo sobre o Ricardo. Talvez o Ricardo tenha se metido em algum problema e ele ligou para o pai? Não, o Ricardo me ligaria. Talvez ele tenha ligado para o número do Ricardo por engano e a Fernanda atendeu e salvou o número. Mas por que ele ligaria para ela agora? Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Uma explicação inocente. Eu estava parada no meio da sala, com o telefone dela na minha mão trêmula, quando Jussara entrou com uma xícara de chá para mim. Dona Auxiliadora? A senhora está pálida. O que houve? Eu não conseguia falar. Eu apenas levantei o telefone para que ela visse a tela, que ainda mostrava a foto da chamada perdida. Jussara olhou, franziu a testa. Ela conhecia muito bem o seu Rogério. Ela viu tudo o que eu passei. É o seu ex-marido, ela disse baixinho. Eu sei, Jussara. Eu não entendo. Por que ele ligaria para ela? Jussara não respondeu. Ela apenas me olhou com uma tristeza profunda. Eu estava prestes a dizer que talvez fosse um engano, que não devia ser nada demais, quando o telefone vibrou de novo. Desta vez, não era uma ligação. Era uma mensagem. A tela se acendeu, e junto com a foto dele, apareceu o nome que ela salvou nos contatos. Não era Rogério. Não era pai do Ricardo ou seu Rogério. Estava escrito: Amorzinho. A xícara de chá que Jussara segurava tremeu e um pouco de líquido quente derramou no pires. Mas eu nem notei. Meus olhos estavam grudados naquelas 9 letras. Amorzinho, amorzinho, meu ex-marido, o pai do meu filho, o homem que me abandonou para viver a vida, no celular da minha nora. Um frio subiu pela minha espinha e se instalou na minha nuca. Era um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Era o frio do choque, da incredulidade. Não pode ser, eu sussurrei, mais para mim mesma do que para Jussara. Deve ser um engano. Talvez seja outro Rogério? Um apelido idiota para uma amiga? Mas a foto era dele, inconfundível. O sorriso que um dia eu amei e que aprendi a detestar. Dona Auxiliadora, Jussara disse, colocando a xícara na mesa de centro com um barulho seco. A senhora precisa sentar. Eu ainda estava de pé, congelada no meio da sala. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Eu me deixei cair no sofá, o aparelho ainda na minha mão. A tela se apagou, voltando a ficar preta. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. É mentira, eu disse em voz alta. É um erro de digitação. Ela ia salvar armarinho, sei lá, e o corretor mudou. Não faz sentido. Mas fazia. Como uma enchente que arromba uma porta, todas as peças pequenas e estranhas dos últimos meses começaram a se encaixar na minha cabeça. A frieza de Fernanda. O jeito que ela mal olhava para o Ricardo, as reuniões até tarde. As viagens de trabalho de fim de semana para as quais o Ricardo nunca era convidado. Lembrei-me do Natal passado. Rogério apareceu de surpresa para ver o filho. Eu estranhei. Ele nunca foi de fazer surpresas, a menos que precisasse de dinheiro. Fernanda, que geralmente me tratava com uma educação gélida, ficou visivelmente nervosa. Ela derrubou o vinho na toalha, riu alto demais das piadas sem graça dele. Na época, eu achei que ela estava desconfortável com a presença do sogro que ela mal conhecia. Agora eu via diferente. Lembrei-me de um dia, uns 2 meses atrás, que o Ricardo me ligou triste. Ele disse que a Fernanda estava distante, que ela vivia no celular e sorria sozinha para a tela.
Mas quando ele perguntava o que era, ela ficava irritada e dizia que era coisa de trabalho. Meu filho, meu pobre Ricardo. Ele estava sofrendo, e eu achei que era só uma crise de casal. Ele não faria isso, eu disse, mas a voz saiu fraca. Ele não faria isso com o próprio filho. É baixo demais, até para ele. Jussara, que permaneceu em pé ao meu lado, apenas balançou a cabeça lentamente. A senhora sabe que ele faria, dona Auxiliadora. Aquele homem nunca se importou com ninguém além dele mesmo. Ela tinha razão. Rogério era um poço de egoísmo. Ele era capaz de tudo para se sentir desejado, para alimentar o vício dele em atenção. E Fernanda, ela era jovem, bonita, ambiciosa. Talvez o jeito largado e charmoso dele a tenha atraído mais do que o jeito certinho e dedicado do meu filho. Uma onda de náusea me atingiu. A ideia dos dois, juntos, era repulsiva. Era uma traição em tantos níveis que eu mal conseguia processar. Era contra mim, contra meu filho, contra a própria noção de decência. Eu me senti cúmplice. Eu senti raiva de mim mesma por não ter percebido antes. Eu sabia, murmurei, apertando o telefone com força. Meu coração de mãe me avisou desde o primeiro dia que essa moça não prestava. Eu devia ter falado. Eu devia ter insistido. E o Ricardo ia acreditar? Jussara perguntou com sua lógica implacável. Ele está apaixonado, dona Auxiliadora. Ele ia dizer que era ciúme de mãe, que a senhora estava implicando com a moça. Ela estava certa, de novo. Eu teria parecido uma velha amarga e ciumenta. Meu choro veio de repente. Não foi um choro de tristeza. Foi um soluço seco de pura raiva. Uma raiva que queimava minha garganta. Como eles ousam, Jussara? Como eles ousam fazer isso debaixo do nariz do Ricardo? E debaixo do meu? O telefone vibrou de novo na minha mão. Eu dei um pulo, como se tivesse levado um choque. A tela se acendeu. Era ele de novo. Amorzinho. Desta vez, a prévia da mensagem apareceu na tela bloqueada. Eu não precisava abrir para ler. Você esqueceu seu perfume no carro hoje. O cheiro ficou aqui. Meu estômago revirou. Hoje? Ela não tinha acabado de sair daqui? Então ela esteve com ele. Antes de vir para a minha casa, ela veio aqui na minha cara depois de estar com o meu ex-marido. A Bila subiu. Eu me levantei e corri para o banheiro. Eu me debrucei sobre o vaso, mas nada saiu. Eram apenas ânsias secas, violentas. Jussara veio atrás de mim com um copo d'água. Calma. Respire. A senhora precisa ter a cabeça fria agora. Eu lavei o rosto na pia, olhando para a mulher de 65 anos no espelho. Os olhos estavam vermelhos, a pele pálida. Eu parecia 10 anos mais velha. Cabeça fria? Perguntei olhando para o meu reflexo. Minha vontade é quebrar esse telefone na parede. É ligar para o Ricardo agora mesmo e contar tudo. E o que a senhora vai dizer? Filho, eu vi uma mensagem? Jussara argumentou. A Fernanda vai negar. Vai dizer que é um mal-entendido, que a senhora invadiu a privacidade dela, que a senhora está louca. Ela vai virar o jogo contra a senhora. E o Rogério vai rir da sua cara. Vai dizer que é invenção da sua cabeça, coisa de mulher abandonada. Eu odiava o quanto ela estava certa. Rogério era mestre em mentir. E Fernanda era esperta. Eles iriam me pintar como a vilã. Ricardo, no meio do fogo cruzado, ficaria confuso. Ele ama a esposa. Bom, ele ainda respeita o pai, apesar de tudo. Eu voltei para a sala, sentindo-me derrotada. A adrenalina da raiva estava passando, dando lugar a um desespero gelado. Então o que eu faço, Jussara? Eu não posso ficar quieta. Eu não posso deixar meu filho ser enganado dessa maneira. É podre, é nojento. Eu sentei no sofá. O telefone vibrou mais uma vez. Me liga assim que puder. Preciso falar com você. Urgente. A urgência dele me deu nojo. Eu olhei para o aparelho. Era a prova. A prova de tudo. Mas estava trancado. Eu não tinha a senha. Eu precisava de mais. Eu precisava de algo que eles não pudessem negar. Eu não posso viver sabendo disso e fingir que nada está acontecendo. Eu disse. As lágrimas agora escorrendo quentes pelo meu rosto. Isso vai me matar. E vai matar o Ricardo quando ele descobrir. Eu me senti encurralada. Se eu falasse, eu poderia destruir o relacionamento com meu filho. Se eu ficasse quieta, eu seria cúmplice de uma coisa monstruosa. Jussara ficou me observando por um longo tempo. Ela é uma mulher quieta, Jussara. Ela observa mais do que fala. Ela viu meu casamento desmoronar. Ela secou minhas lágrimas quando Rogério foi embora. Ela esteve lá quando Ricardo trouxe Fernanda para casa pela primeira vez. E eu lembro dela ter me dito baixinho na cozinha. Essa aí tem o olho ligeiro. Dona Auxiliadora.
Eu não dei ouvidos na época. Jussara se aproximou. Ela colocou a mão no meu ombro. A mão dela era áspera do trabalho, mas o toque era firme. A senhora não vai destruir nada, ela disse, com uma voz firme que eu raramente ouvia. A senhora vai mostrar a verdade. Como, Jussara? Como? Com um celular bloqueado? Ela olhou para o telefone, depois para mim. Havia uma determinação no olhar dela que eu não entendi de imediato. A senhora não precisa do telefone, ela disse. A senhora precisa pegá-los. Eu franzi a testa. Pegá-los? Como assim? Jussara respirou fundo, como se estivesse prestes a quebrar uma de suas próprias regras. Ela não gosta de se meter, não gosta de fofoca. Mas isso era diferente. Isso era sobre o Ricardo que ela viu crescer. Dona Auxiliadora, ela disse, muito séria. Siga ela. Eu olhei para Jussara. O rosto dela, geralmente tão calmo e sereno, estava tenso. Siga ela repetiu, mas desta vez a voz dela era quase um sussurro urgente. Por favor, Dona Auxiliadora, a senhora tem que descobrir a verdade sozinha, com seus próprios olhos. Seguir ela? Jussara, eu tenho 65 anos. Eu não sou detetive. Eu vou parecer uma louca. E o que a senhora parece agora? Ela rebateu com uma firmeza que me assustou. A senhora está paralisada. Se a senhora contar isso para o Ricardo agora, sem provas que a senhora mesma viu, eles vão te destruir. A senhora sabe como o seu Rogério é. Ele vai rir. Vai dizer que a senhora está velha, amargurada, inventando coisas. Um calafrio percorreu meu corpo. Ela estava certa. Eu podia ouvir a voz de deboche do Rogério. Auxiliadora, querida, você precisa arrumar um passatempo. Está vendo coisas. E Fernanda, com sua cara de santa, choraria no ombro do meu filho, dizendo que eu a odeio e que estou tentando separá-los. Meu filho, Ricardo. A imagem dele feliz no dia do casamento me veio à mente. E logo depois, a imagem dele me ligando triste, dizendo que a esposa estava distante. Aquele desespero gelado foi substituído por uma coisa nova. Uma raiva quente. Uma determinação que eu não sentia há anos. Não era mais sobre mim. Não era sobre a traição do Rogério 10 anos atrás. Era sobre o meu filho. Eles estavam fazendo meu filho de bobo. Ela não foi trabalhar, eu disse, mais para mim mesma do que para Jussara. O telefone na minha mão vibrou de novo. Eu ignorei. Como assim? Ela disse que estava atrasada para o trabalho. Mas a mensagem... Jussara, a mensagem dizia que ela esqueceu o perfume no carro dele hoje. Ela saiu daqui e foi... Não. Ela esteve com ele antes de vir aqui. Eu me senti suja. Ela esteve na minha casa. Ela apertou minha mão. Me entregou o remédio, com a sujeira dele ainda nela. Para onde ela foi, então? Jussara perguntou. Eu não sei. Mas ele... O Rogério... Eu sei onde ele mora. Ele nunca teve imaginação. Ele mora no mesmo bairro de sempre, perto daquele parque. Então é para lá que a senhora vai, Jussara disse como se fosse óbvio. E se ela não estiver lá? E se eu for e não tiver ninguém? Vou ficar parada na rua feito uma idiota? E se ela estiver? Jussara retrucou. Dona Auxiliadora, o telefone dela está aqui. Ela vai voltar. Ou ela vai ligar de um telefone público, ou do escritório. A senhora tem pouco tempo até ela perceber que está sem ele. Jussara estava certa. O tempo estava correndo. Eu não pensei mais. A auxiliadora de 65 anos, que gostava de ler e cuidar das plantas, sumiu. Quem estava no comando era uma leoa. Eu peguei minha bolsa, as chaves do meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia acertar a chave na fechadura da porta da frente. Eu vou com a senhora, Jussara disse, tirando o avental e jogando-o sobre o sofá. Não, Jussara. É problema meu, da minha família. O Ricardo é como um filho para mim. Eu vi esse menino crescer. E a senhora está tremendo tanto que não vai conseguir nem dar a partida no carro. Eu não vou deixar a senhora ir sozinha. Vamos. Eu não discuti. Nós descemos pelo elevador em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um ataque ali mesmo. O porteiro nos deu bom dia, e eu apenas balancei a cabeça. Entramos no meu carro, um modelo simples que o Ricardo me deu. Jussara sentou no banco do passageiro. Eu enfiei a chave na ignição. Minhas mãos tremiam no volante. Respire fundo, dona auxiliadora, Jussara disse. Calma. Dirija devagar. A gente não está com pressa de bater. A gente está com pressa de saber. Eu saí da garagem. O sol da manhã estava forte e eu nem tinha pego meus óculos escuros. O mundo parecia brilhante demais. Barulhento demais. O caminho até o bairro do Rogério não era longo, talvez uns 20 minutos.
20 minutos que pareceram 20 anos. Minha cabeça era um turbilhão. Eu me lembrava do Rogério me dizendo que eu era pacata demais, que eu era previsível, que ele precisava de emoção. E agora? A emoção dele era a esposa do próprio filho? Que tipo de monstro ele tinha se tornado? E Fernanda, tão jovem, tão bonita, ela tinha o Ricardo, um homem que a idolatrava, que trabalhava dia e noite para dar tudo de bom para ela. E não era o suficiente. Ela precisava do restolho? Do que sobrou de um homem? Eu devo ter sido uma péssima mãe, eu disse em voz alta, parando no sinal vermelho. Talvez o Ricardo tenha visto o pai que tinha e achou que merecia tão pouco. Não fale besteira, Jussara disse, ríspida. A senhora foi mãe e pai. O Ricardo é o homem que é por causa da senhora, não por causa dele. O único erro do Ricardo foi ter o coração bom demais. Ele não vê maldade nas pessoas. Pois eu vejo, rosnei, acelerando quando o sinal abriu. Eu vejo. Chegamos na rua dele. Era uma rua calma, cheia de prédios de classe média alta, com muitas árvores. O prédio dele era um bege, sem graça, com uma portaria pequena. Estacione ali, dona Auxiliadora. Do outro lado da rua, debaixo daquela mangueira. A gente consegue ver a entrada. Eu fiz o que ela disse. Desliguei o carro. E então, o silêncio. Nós duas ficamos ali, paradas, olhando para a porta do prédio. Eu me senti a pessoa mais ridícula do mundo. 2 mulheres, uma senhora e sua empregada bancando as detetives no meio da manhã. Isso é loucura, Jussara. Nós nem sabemos se ele está aí. Ela disse que ia trabalhar. Aguarde. Foi tudo o que Jussara disse. Passaram-se 5 minutos. 10. 15. Eu já estava pronta para ir embora. Minha raiva estava se transformando em vergonha. Eu ia ligar o carro. Espere, Jussara disse, tocando meu braço. Um carro estava parando na frente do prédio. Um carro importado, cinza escuro, que eu reconheci na hora. Era o carro do Rogério. Ele sempre gostou de se exibir com carros que mal podia pagar. Meu coração afundou. O motorista saiu. Era ele, Rogério. Parecia mais velho do que na foto do celular. Usava uma camisa polo azul clara, que marcava a barriga que estava começando a crescer. Ele deu a volta e abriu a porta do passageiro. Meu sangue gelou. Fernanda saiu do carro. Ela estava rindo. Rindo de algo que ele disse. Ela ajeitou o cabelo, o mesmo cabelo que ela tinha balançado na minha sala há menos de 1 hora. Meu Deus, eu sussurrei. Eles ficaram parados ao lado do carro. Ele disse algo, e ela colocou a mão no peito dele, rindo de novo. Eu queria buzinar. Eu queria atropelá-los. Eu queria gritar. Mas eu estava colada no banco. Então, aconteceu. Não foi um beijo rápido. Não foi um selinho de despedida. Rogério a puxou pela nuca. E Fernanda se entregou. Eles se beijaram. Ali, na calçada, à luz do dia. Um beijo longo. Um beijo que não deixava nenhuma dúvida. Um beijo de quem tem intimidade. De quem tem história. Eu fechei meus olhos. Mas a imagem estava queimada na minha retina. Quando abri, ela estava se afastando dele. Ela pegou o celular. O outro celular. O do trabalho, provavelmente. E parecia estar chamando um carro de aplicativo. Rogério deu um tapa de brincadeira no braço dela, entrou no prédio e desapareceu. Fernanda ficou na calçada, esperando, com a mesma cara de profissional apressada que ela usou na minha casa. Eu não estava respirando. Jussara sacudiu meu ombro. Dona Auxiliadora, Dona Auxiliadora, respire. Vamos embora. A senhora já viu. Eu vou. Eu não conseguia completar a frase. A senhora não vai fazer nada, Jussara ordenou. A senhora vai ligar esse carro e nós vamos voltar para casa. Agora, você tem o que precisa. Com as mãos dormentes, eu liguei o carro. Eu dei a volta, meus olhos fixos no retrovisor, vendo a figura dela diminuir. A esposa do meu filho, o amorzinho do meu ex-marido. Eu dirigi o caminho todo de volta sem dizer uma palavra. A única coisa que eu ouvia era o som da minha própria respiração, que parecia um soluço rasgado. Eu não estava triste. Eu não estava com raiva. Eu estava morta por dentro.
O choque tinha sido tão grande que todos os meus sentimentos tinham desligado. Estacionamos na garagem do meu prédio. O celular dela, que Jussara tinha trazido na bolsa, estava quieto no meu colo. Subimos. Quando entrei no meu apartamento, o cheiro do chá que Jussara tinha feito para mim ainda estava no ar. Parecia que tinha sido há um século. Eu sentei na minha poltrona. Jussara ficou em pé na minha frente. E agora, dona Auxiliadora? Ela perguntou, baixinho. A dormência estava passando. E o que veio no lugar foi um frio. Uma clareza que eu nunca tinha sentido. Eu peguei o celular da Fernanda. Agora, eu disse. E minha voz estava firme, sem nenhum tremor. Agora eu vou esperar. Esperar o quê? Esperar ela vir buscar o telefone. Ela vai ter que vir. E eu vou estar pronta. Eu olhei para Jussara. Eu vi o que eu precisava. Mas o Ricardo precisa ouvir. Eu fiquei ali, sentada na minha poltrona, com o celular dela na mão, por talvez 1 hora. Jussara fez outro chá, mas eu não toquei. Eu não sentia fome, nem sede, nem cansaço. Eu só sentia uma clareza fria, uma certeza do que eu precisava fazer. Eu não ia ligar para o Ricardo. Não ainda. Se eu contasse para ele o que eu vi, ele iria confrontá-la. Ela negaria. Ela diria que eu estava louca, que eu vi errado, que era um amigo. E meu filho, com aquele coração mole, talvez quisesse acreditar nela. Não. Eu precisava de mais. Eu precisava que ele ouvisse da boca dela. O telefone da minha casa tocou, estridente, cortando o silêncio. Eu e Jussara nos olhamos. Eu atendi. Minha voz saiu firme, calma. Alô? Dona Auxiliadora? Oi, é a Fernanda! A voz dela estava ofegante, artificialmente simpática. Que loucura! Eu acho que esqueci meu celular aí na sua casa. Eu procurei em todo lugar. No carro. Na bolsa. A senhora viu ele por aí? Eu olhei para o aparelho preto e brilhante no meu colo. O aparelho que continha a foto do meu ex-marido com o nome Amorzinho. Vi sim, minha querida. Eu disse, com uma doçura que me deu enjoo. Está aqui na mesinha de centro. Você saiu tão apressada que deve ter caído da bolsa. Ela soltou um suspiro de alívio. Ai, graças a Deus. Nossa, minha vida está toda aí dentro. Eu estou aqui perto, posso subir para buscar? Claro, eu disse. Estou te esperando. Desliguei o telefone. Jussara, eu disse, sem me virar. Ligue para o Ricardo. Agora. Jussara pegou o celular dela e foi para a cozinha. Eu ouvi a voz dela, baixinha, mas urgente. Seu Ricardo, é a Jussara. O senhor precisa vir para a casa da sua mãe. Agora. Não, não é ela. Ela está bem. É. É sobre a Fernanda. Apenas venha. Rápido. Eu me levantei e fui até a porta. Destranquei. Deixei apenas encostada. Voltei para a minha poltrona. Peguei o celular da Fernanda e o coloquei no meu colo, com a tela virada para baixo. Meu coração não estava acelerado. Estava batendo devagar. Forte. Como um tambor. 1, 2. 1, 2. Poucos minutos depois, ouvi o elevador parar no meu andar. A porta da frente se abriu com um clique. Fernanda entrou, já falando. Ai, sogra, me desculpa o incômodo. De verdade. Eu sou uma. Ela parou no meio da sala. Eu não tinha me movido. Eu apenas a encarei. O que foi? Ela perguntou, o sorriso falso morrendo no rosto dela. Ela percebeu que o clima estava estranho. Aconteceu alguma coisa? Cadê meu celular? Está aqui, eu disse apontando para o meu colo. Ela veio pegar, mas eu levantei a mão. Espere, antes eu quero te fazer uma pergunta. Ela parou. Os olhos dela ficaram estreitos. Que pergunta? Eu estou com pressa, dona Auxiliadora. Você foi trabalhar hoje, Fernanda? Ela piscou, pega de surpresa. O quê? Claro que eu fui.
Quer dizer, eu estava indo. Por quê? Porque eu acho que você não foi, eu disse calmamente. Eu acho que você foi encontrar outra pessoa. O rosto dela ficou pálido. Eu não sei do que a senhora está falando. A senhora está insinuando o quê? Me dá o meu telefone. Eu estou insinuando, eu disse, me inclinando para a frente, que você é uma péssima mentirosa. O telefone tocou quando você saiu. Uma mensagem chegou, de um contato salvo como amorzinho. Ela deu um passo para trás. A senhora mexeu nas minhas coisas? Isso é invasão. Ricardo vai saber disso. Ele vai. Eu concordei. Mas não foi só isso que eu vi. Eu sei quem é o amorzinho, Fernanda. Ela começou a tremer. Era raiva ou medo. Talvez os dois. A senhora é uma velha. Ela começou, mas se conteve. Ela sabia que não podia me ofender ali. Eu vi a foto dele. E depois, Jussara e eu fomos dar uma volta. Um passeio. Passamos por acaso na rua do meu ex-marido, do pai do Ricardo. A cor sumiu completamente do rosto dela. E que coincidência, Fernanda. Nós vimos você. Vimos você saindo do carro dele. Vimos vocês dois se beijando na calçada. Um beijo que não era de sogro e nora. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que era uma confissão. Como você pôde? Eu perguntei. E foi aí que a minha voz tremeu. Não de fraqueza, mas de nojo. Como você pôde fazer isso com o meu filho? Com o seu marido? E com ele? O pai dele? Você não entende nada da minha vida. Ela finalmente explodiu, a voz sibilando. Você não sabe de nada. O Ricardo é. Ele é chato. Ele é previsível. Ele é um filhinho da mamãe, o Rogério. Ele é um homem de verdade. Ele tem vida. Ele me faz sentir viva. Ele te faz sentir viva? A voz não era minha. Eu fechei os olhos. Jussara tinha feito um bom trabalho. Fernanda se virou, como se tivesse visto um fantasma. Ricardo estava parado na porta, que ele tinha aberto sem fazer barulho. O rosto dele estava branco como papel. Ele segurava a pasta do trabalho. Ricardo! Fernanda gaguejou. Eu. Não é o que você está pensando. A sua mãe. Ela está me provocando. Ela está mentindo. Ricardo olhou para mim. Eu apenas olhei para ele, meus olhos cheios da dor que eu sentia por ele. Depois, ele olhou de volta para a esposa. Repete, ele disse, a voz baixa, morta. Repete o que você disse sobre o meu pai. Ricardo, amor, me escuta. Eu ouvi, Fernanda. Eu ouvi tudo. Ele me faz sentir viva. O meu pai... Ricardo largou a pasta no chão. O baque foi o único som na sala. Filho, eu disse, me levantando. Eu sinto muito, eu vi. Eu vi os dois. Ricardo olhou para ela. E eu vi o momento exato em que o coração do meu filho se partiu. Não foi com barulho. Foi com um suspiro. Há quanto tempo? Ele perguntou. Fernanda cruzou os braços. A máscara de vítima caiu. E o que sobrou foi uma raiva fria. Quase 1 ano. 1 ano. Ricardo repetiu, engolindo em seco. Na minha casa. Nas minhas costas. Com o meu pai. A gente não escolhe, Ricardo. Aconteceu. Ela disse. Com uma frieza que me gelou os ossos. Ah, você escolhe sim. Meu filho disse. E pela primeira vez eu vi uma centelha do meu aço nos olhos dele. Você escolheu mentir. Você escolheu me humilhar. E você escolheu ele. Ele apontou para a porta. Pega o seu telefone. E sai da minha casa. Ricardo. Sai. Agora. Pegue suas coisas no nosso apartamento e suma. Eu não quero nunca mais olhar para a sua cara. Nem para a dele. Fernanda pegou o celular da minha mão. Ela nos olhou, a mim e ao Ricardo, com puro desprezo. Ela não estava arrependida. Estava com raiva por ter sido pega. Ela saiu batendo a porta. Assim que a porta fechou, as pernas do meu filho cederam. Ele caiu no sofá e colocou o rosto entre as mãos. E chorou. Um choro de homem adulto, silencioso e profundo, que rasgou a minha alma. Eu sentei ao lado dele. Jussara trouxe um copo d'água com açúcar. Eu não disse nada. Eu apenas coloquei minha mão nas costas dele. Fiquei ali, sentindo meu filho desmoronar.
Isso era o que o Rogério fazia. Ele destruía tudo o que tocava. E agora, ele tinha destruído o próprio filho. Passaram-se 8 meses. Ricardo se separou. Foi um divórcio rápido, já que ela não fez questão de nada. Ela só queria ser livre. E ela e Rogério foram viver o sonho de amor deles. No começo, eu soube por terceiros que eles viajaram. Ela postava fotos em praias, em restaurantes caros. Ela, que sempre foi fria, parecia radiante. O amorzinho estava dando a ela a vida emocionante que ela queria. Mas eu conhecia o Rogério. O charme dele durava exatamente o tempo que o dinheiro dele, ou o dinheiro dos outros, durava. Rogério era irresponsável. Ele era preguiçoso. Ele não gostava de compromisso. Ele gostava da ideia de paixão, não do trabalho diário que ela exige. 6 meses depois da viagem, eu soube que as coisas não iam bem. A vida emocionante era ele ficar no sofá o dia todo, esperando que ela chegasse do trabalho para pagar as contas. Aquele homem de vida que ela tanto admirava era, na verdade, um homem vazio. A última notícia que tive, pela Jussara, que ouviu da prima dela, foi que eles estavam brigando muito. O dinheiro dela estava acabando. Rogério já estava olhando para o lado, procurando a próxima emoção. O sonho de amor tinha virado um pesadelo de boletos e mentiras. Fernanda trocou um homem de ouro, meu filho, que a amava e a respeitava, por um homem de latão que só brilhava por fora. E o Ricardo? Ele sofreu. Ah, como ele sofreu! Ele teve que fazer terapia. Teve que aprender a lidar não com uma, mas com 2 traições podres, vindas das pessoas que ele mais amava. Ele voltou a morar comigo por um tempo. Eu cuidei dele. Fiz as comidas que ele gostava. Assistimos a filmes velhos na televisão. Aos poucos, eu vi meu filho voltando. Hoje ele está em um apartamento novo. Está focado no trabalho, mais forte. Ele ainda não confia em ninguém, mas está se curando. Ele cortou o pai da vida dele para sempre. Quanto a mim, eu sinto uma paz imensa. A minha vingança não foi gritar ou quebrar coisas. A minha vingança foi emocional. Foi ver a verdade vir à tona. Foi estar lá para segurar meu filho quando ele caiu. Eles se destruíram sozinhos. Rogério continua sendo o homem irresponsável de sempre. E Fernanda agora está presa a ele, pagando o preço pela escolha nojenta que fez. Eu continuo na minha poltrona, com meu livro. A justiça foi feita. Não por mim, mas pela vida. E a vida, meus amigos, essa sim sabe como cobrar.